Fala, Viel, notícias de última hora. Corinthians aí fechou a contratação definitivamente do nosso goleiro, o goleiro Hugo, galera. Isso mesmo. O Corinthians estava com muita dificuldade, uma má vontade tremenda do Flamengo em aceitar as condições do Corinthians, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu, faltando poucos dias aí para mudar a forma de contrato que o Corinthians tinha com o Flamengo. O Corinthians não conseguisse chegar ao pagamento desse valor, ou sei lá, ao financiamento desse valor até o dia 30 desse mês. O Corinthians ia cair numa outra cláusula do contrato, aí o Corinthians ia ficar complicado a negociação para ter o goleiro Hugo do Flamengo. O Flamengo estava fazendo muita força para não aceitar nada que o Corinthians estava propondo naquele momento. Então o Corinthians conseguiu um aporte de última hora da Esporte da Sorte, o nosso patrocínio master. O Corinthians então fez o pagamento à vista dos 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões pelo goleiro Hugo, e ele é definitivamente agora goleiro do Corinthians, galera. O Flamengo, claramente, ele se arrependeu durante o processo de como o Hugo amadureceu no Corinthians, como o Hugo veio para o Corinthians. O Hugo não jogou bem na Europa, não jogou bem no Portugal, estava em time pequeno que foi rebaixado, mesmo assim foi repatriado ao Brasil, e ele estava sem futuro nenhum, nem chegou, estava treinando no Flamengo só, e o Corinthians foi lá, buscou esse goleiro. O Corinthians precisava. Muito parabéns também, tem que dar parabéns ao Fabinho, que soube pescar o goleiro que estava sem confiança, mas no Corinthians conseguiu retomar o nível de confiança, o nível de futebol que ele tinha quando estava no titular do Flamengo. Então ele agora tá jogando pra caramba, e claramente o Flamengo ficou arrependido do valor até que fez em contrato com o Corinthians. É um valor muito baixo para um goleiro tão jovem, um goleiro com potencial de seleção brasileira. Com certeza o Hugo jogando no Corinthians é uma vitrine enorme, tanto para a Europa quanto para a seleção brasileira. É um goleiro que, se o Corinthians conseguir chegar às finais do Paulista, conseguir algum título o ano que vem, quem sabe, é um goleiro que possa vir ser testado na seleção brasileira, com certeza aí. E se ele não for vendido à Europa, ele vai ser um goleiro que vai se estender muito no Corinthians, vai dar muitas alegrias aos torcedores corintianos, porque é um jogador fenomenal, um jogador que ainda tem muito para crescer, tem muito para evoluir. É um jogador onde que a torcida já abraçou muito, todos querem o Hugo. Ele precisa melhorar um pouco essa questão de algumas defesas que ele quer. Ele quer a defesa plástica, né? Ele quer sair no VT no final do jogo. Foi no caso do Vasco, claramente ele poderia ter feito aquela defesa se ele fosse mais simples na bola, mas ele quis trocar a mão e fazer uma defesa de tape, de VT. Mas enfim, é coisa que o cara vai pegando, amadurecendo e melhorando no seu dia a dia. E eu acho que o Hugo, ele tem essa consciência do que ele faz de errado, ele tem a consciência do que ele pode melhorar, ele sabe que ele não alcançou o seu melhor nível ainda, que ele está numa crescente. Se ele continuar junto com o time, com certeza ele vai dar muitos frutos bons ao Corinthians. Então, o Corinthians está de parabéns, Esporte da Sorte, parabéns também a ajudar o Corinthians aí nessa contratação tão importante. E o Corinthians aí tira mais um peso das costas, que era essa contratação definitivamente do Hugo, né, galera? Então vamos torcer para esse goleiro dar muito sorte pro Corinthians, para ele continuar sendo muito importante como ele vem sendo no gol do Corinthians. A gente viu que ele não foi tão usado quanto o Vasco, porque o time está muito melhor. Então a gente quer que ele seja que ele defenda poucas bolas. É isso porque o Corinthians, quando ele defende menos, quando ele aparece menos pro jogo, quando ele é menos protagonista, significa que o Corinthians está jogando melhor na linha, significa que o Corinthians está atacando mais o time adversário. Então a gente quer que o Hugo fique no gol do Corinthians, mas que ele não apareça tanto, e quando ele tiver que aparecer, que ele faça as defesas importantes que o Corinthians precisa, né, galera? Esse goleiro bom é aquele que não aparece muito. Então a gente quer que o goleiro tenha menos protagonismo no Corinthians, que o time consiga marcar mais gols e vença mais partidas, sem a ajuda do goleiro, porque, cara, foi sofrido os últimos anos que o Corinthians teve aí. O Cássio sofreu muito no gol do Corinthians, o Hugo no começo sofreu muito, agora o Corinthians está melhorando, e quem sabe o Corinthians só pra cima daqui pra frente, e a gente consiga contar mais vitórias aí do Corinthians
nesse Campeonato Brasileiro, e quem sabe pro ano que vem o Corinthians esteja um timaço junto com o Hugo, goleiro titular do Corinthians. É nóis. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Eu sou o Balacorte, fica com Deus, fui.